você que nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Retornamos com o Filosofando, falando hoje sobre esperanças e consolações do Livro dos Espíritos. No primeiro bloco, a professora Sônia esteve discorrendo sobre as razões do Espiritismo ser considerado o Consolador Prometido, né? E naquele trecho de João Evangelista que a senhora leu, existe uma parte que diz assim: eu rogarei ao Pai, né, para que mande outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. O que ele quer dizer com isso, Jesus? Então, como nós já explicamos no bloco anterior, mas rapidamente, se ele está em nós, diz a ver com a nossa essência, né? Não somente com a nossa materialidade, mas principalmente com a nossa essência, o Espírito, né? Então, Jesus já estava dando o sinal de que, ou sinais de que haveria esse aprofundamento no futuro. E esse aprofundamento só poderia haver com o advento, com o progresso das ciências que o próprio ser humano iria desenvolver. Ele não poderia dizer tudo em sua época, num estágio de primitivismo científico, muito embora a Grécia tivesse alavancado toda essa situação mais focada para o desenvolvimento do conhecimento, mas, segundo esclarece o próprio Herculano Pires, quando ele divide a história humana em horizontes, não é? Então, naquele momento em que Jesus vive com os seus apóstolos e com toda a população que o cercava, ele estava num horizonte ainda mítico, né? Num horizonte profético, num horizonte onde as pessoas acreditavam no sobrenatural, no maravilhoso. Então, de forma nenhuma, ele não poderia entrar em detalhes com relação ao verdadeiro sentido da sua missão. Ele não seria compreendido de maneira alguma, por isso ele diz que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, ainda, né? Isso aconteceria no futuro. Mas vós o conhecereis, ele ficará convosco eternamente. Não pode ser uma pessoa, né, Lógico, Sônia? lógico. Teria que ser ideias, conceitos, princípios, isso, né? E essas ideias iriam respaldar o quê? A essência, a nossa essência espiritual através do conhecimento, né? Então, o que está, entre aspas, dentro de nós? Quando nós morremos, que o corpo se desconstrói totalmente, o que fica desse corpo? Não fica nada, só ficam as suas essências, os seus elementos primordiais, os elementos que o formaram, elementos químicos, né? Mas a essência que dá sustentação e vida para este corpo, acrescido aí o princípio vital, é o espírito. Não é? Mas, Emmanuel, tem um trecho bastante interessante, uma frase que eu vou ler a você, Márcia, aí eu vou dar uma explicação sobre esse trechinho, esse pequeno texto do Emmanuel. Ele diz assim: as revelações evolucionam numa esfera gradativa de conhecimento. Todas se referem ao Deus impersonificável, que é a essência da vida em todo o universo. E no tradicionalismo de todas, palpita a visão sublimada do Cristo, esperado em todos os pontos do globo. Esse Deus impersonificável a que Emmanuel se refere foi intuído em todas as civilizações da antiguidade, entre os egípcios, entre os gregos, entre os romanos, entre os judeus, mas eu destaco aqui a Grécia, com seu altar dedicado ao Deus desconhecido, que Paulo de Tarso, quando em visita em Atenas, conheceu esse altar, né? Mas ele tentou infrutíferamente revelar
aos intelectuais desse tempo que o ouviam e ensinar os ensinamentos do Cristo, mas num dos momentos mais cruciantes da sua pregação, quando ele se refere ao processo de ressuscitação de Cristo, os gregos lhe viraram o rosto e disseram: não, a ciência diz que absolutamente a carne não pode ressurgir da morte. Eles estavam com a razão, não é verdade? Porque o que ressurge da morte não é o corpo físico, como que eram as igrejas, mas é o espírito, não é? A carne tem o seu tempo de vida, não é? De vitalidade intrínseca na matéria. Então, e ainda a civilização judaica, que eu destaco também, que consolidou a ideia de um só Deus em meio ao panteão de infinitos deuses em diversas culturas. Aqui temos a revelação do Deus no Espiritismo, de uma forma totalmente diferente, contudo sem anular os ensinamentos de Jesus sobre a paternidade divina, que nos confere o sentimento de fraternidade. Ele é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Não é o Deus das formas humanas, mas o Deus que nos criou em semelhança com Ele. Essa semelhança não está na imagem, a semelhança está no Espírito, né? Então, Emmanuel ainda se refere a Cristo confundido com Deus pelas igrejas, que Ele tão nobremente soube representar entre nós, revelando-nos a todos como seus filhos e a Ele como nosso mestre e condutor em espírito, verdade e caminho para Deus. Ele é o Cristo Consolador, Jesus, que veio até nós, seguido da doutrina espírita, não é? Que veio até nós, Ele, Jesus, em corpo físico, ensinou, exemplificou, amou até dar-se a si próprio e a perdoar a nossa imensa ignorância da época. É incontestável a veracidade e a legitimidade do Espiritismo como consolador prometido por Jesus. Responde à sua pergunta. Pois ele, Jesus, revelou-se ao seu apóstolo Allan Kardec por diversas vezes. E por diversas vezes foi revelado pelos espíritos orientadores na codificação e percebido pela sensibilidade mediúnica dos médiuns sérios e idôneos que trabalhavam com Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Portanto, é inegável a presença do Mestre, que em sua infinita misericórdia aguarda que seus tutelados despertem para a vida maior aqui mesmo na Terra e nos mundos superiores que nos aguardam. Mas é importante lembrar que a nossa realização existencial, ela não acontece somente aqui na Terra. Não há uma interrupção no nosso progresso. Nós nos realizamos aqui, perpetuamos as nossas conquistas no mundo espiritual e prosseguimos, não é mesmo, Márcia? Certo. E essa noção de que a vida prossegue de um lado ou de outro e a revelação do mundo invisível também traz muita consolação, não é? Muita. Porque você sabe que a coisa não termina no momento da morte, que não há penas eternas de inferno ou céu, e que também você pode reencontrar pessoas queridas que já se foram, né? Então, tudo isso é muito consolador. Isso, exatamente. E você destacou uma coisa bastante interessante. A nossa vida aqui na Terra, ela é muito curta e ela passa rapidamente. Então, os seres humanos trazem consigo um instinto de sobrevivência que faz com que nós nos apeguemos à matéria. Lógico, ele é absolutamente necessário para que a vida seja mantida. Mas esse apego desmesurado à matéria e às coisas que nos fazem aparentemente nos sentir bem, na verdade, são apenas um ciclo, né, da nossa existência. Existem pensadores em a filosofia que dizem o seguinte, Kant dizia muito isso, que há a necessidade de nós encararmos a morte como um processo natural de vida, né? E o Espiritismo endossa isso e explica por quê, porque existe uma vida vibrante do outro lado, nessas outras dimensões,
né? Então, a nossa vida não acaba aqui, né? Então, conviver com a morte é salutar. Pensar que daqui a alguns anos nós vamos partir é salutar, não é morbidez, não é? A morbidez é quando você deseja a morte, mas uma coisa é você desejar a morte por infelicidades que a vida lhes traz. A outra coisa é você encarar a morte como um processo natural. Você está se despedindo desse momento que você está, mas você tem lá na frente uma outra vida vibrante que te aguarda numa outra dimensão. É uma vírgula, não é um ponto final. Lógico, lógico, não é? Não. Então, como é importante a gente ter esse conhecimento, né? Para ampliar a nossa visão de mundo, para nos consolarmos. Isso. E como é importante a gente levar esse conhecimento para as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade. E é o que a nossa emissora, a nossa TV faz, né, Sônia? Exatamente. Por isso que o trabalho de divulgação dessa doutrina tão consoladora não pode parar. E nós contamos com a ajuda de todos os que puderem, nem que seja de forma esporádica, para que nós não precisemos interromper, despedir mais pessoas, retirar do ar muitos programas. Eu diria, né? Márcia, que muito mais do que a gente apenas pedir, nós estamos convidando vocês a participar de tudo que a TV Mundo Maior faz, de todo o trabalho que ela realiza com a sua equipe de profissionais da mais alta competência, dedicação, aprimoramento, que é um trabalho constante, a Rádio Boa Nova também, e tantos outros veículos de divulgação do Complexo André Luiz, além da ULP, que trata dos nossos queridos portadores de deficiência de inteligência, né? Então, participar desse trabalho é integrar-se num trabalho que, sem dúvida nenhuma, é assessorado pela equipe do mundo espiritual, sem dúvida nenhuma, né? E fazer o bem faz bem. Né? Bom, aqui nos despedimos. Obrigada pela sua companhia, pela sua atenção de sempre. E até o nosso próximo programa, nesse mesmo horário e dia de semana. Até lá!